O que você está fazendo aqui? Eu não sei por que você está aqui, também não me interessa. O que me interessa é que você está aqui. E se você está aqui, eu também tô. E o Rodrigo também tá. E a Thalita também tá. E hoje nós vamos botar fogo nesse podcast. O FitoCast. Sabe o que é o FitoCast? O FitoCast é o podcast em que a gente fala de saúde, equilíbrio, a gente fala de tudo que interessa para o ser humano ser feliz. E a gente vai falar hoje com nada mais, nada menos do que uma neurocientista. O que será que ela sabe? Os segredinhos do cérebro. Muitos deles que você, no seu dia a dia... A gente nem precisaria fazer uma terapia, na verdade, né? A gente precisaria era estudar, sentar a bunda na cadeira e ler um pouquinho sobre como é que o nosso corpo funciona. Ontem mesmo eu estava conversando com uma galera e o pessoal estava falando sobre questão de igreja e tal, e não sei o quê, e fé e tal. E eu falei, cara, eu gosto disso, eu acho isso sensacional, mas eu acho que é mais sensacional ainda a gente conseguir observar aquilo que Deus deixou na natureza, e só de observar a gente já muda muita coisa. E a gente vai muito para aquelas questões assim, que às vezes a gente inventa umas modas aqui, umas modas ali e tal. E o ser humano é um bichinho complexo. Aliás, o ser humano é o único ser em toda a natureza que todo dia tem que decidir como que ele vai viver a vida dele. Pode ser chato, mas é legal. Vamos combinar, né? E eu recebo aqui o meu querido co-host, Dr. Indrigo Brevedelo, o melhor co-host do planeta. Sejam bem-vindos a mais um FitoCast. Hoje a gente vai conversar coisas assim muito metafísicas, né? Mas são coisas extraordinárias quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de neuro. Meu coração fica batendo, meu coração bate e eu tenho que parar um pouquinho, senão eu me empolgo muito e falo demais. Então, vamos deixar aqui para nossa convidada. E olha que não é comum a gente ter médicos assim, viu? O Indrigo, ele é um cara sensacional. Ele não é uma pessoa comum. Ele está fora do ordinário. Ele é um extraordinário. Por quê? Ele é um cara que se interessa. Você sabe quando se fisgou no meu coração? Quando você falou assim, cara, esse cara é... Putz, eu não vou falar palavrão que pode ter criança lá. Mas esse é o cara que eu quero ter do meu lado. O dia que você falou na tua rede social, a função do médico é fazer tudo o que ele precisa fazer pelo bem do seu paciente. Cara, aí você me pegou, velho. Ali você me pegou. Bom, quem é a Thalita? Aliás, bem-vinda. Obrigada, Júlio. Estou muito feliz de ter sido convidada aqui para o nosso Como é que ele falou? FitoCast. FitoCast, adorei o nome. E estou muito feliz e honrada de estar aqui, porque acho que tem tudo a ver os nossos temas, né? Saúde e bem-estar para todos. E o ser humano, por mais que a gente se dedique, né? Eu estou hoje com 45 anos, quarta graduação, sétima pós-graduação, segundo doutorado. Cara, eu acho que eu sou, sabe, não é falta de humildade, não é querer, porque tem filósofo que diz, os estoicos falam isso, né? Quando você se torna humilde demais, o cara que é humilde demais, ele tá querendo ser elogiado 2 vezes. Então não é isso, não se trata disso. Mas por que eu tô falando isso? De tanto assim, a gente ler, escrever, correr atrás e tal, e de repente você senta e lê um negócio novo, você fala, velho, eu não sei nada, cara. Eu não sei tenho nada. essa sensação também. Só sei que nada sei, né? Um santo Sócrates aí no jogo, né? Tem um cara que eu não lembro quem é o nome dele, mas é um filósofo, que ele diz, eu trocaria tudo o que eu tenho pela metade do que eu não sei. Eu acho que foi Descartes que falou isso, eu não lembro quem foi. Mas ele diria, ele é um cara que tinha posses, e ele disse, eu daria tudo que eu tenho pela metade do que eu não sei. Que é muita coisa. É muita coisa. E essa interação humana, eu acho que uma das grandes questões, né, que a gente discute na filosofia é o que nos torna humanos? O que nos faz humanos? E muitas vezes as pessoas acham que o que nos faz humanos é a nossa capacidade racional de fazer as coisas. Gente, tem um monte de bicho. Se você olhar para um formigueiro, se você olhar para um cupinzeiro, você vai ver que existe uma lógica ali, que existe uma organização. A natureza tem uma lógica que ela não é uma primazia do ser humano. Mas tem uma coisa que o ser humano tem que ninguém mais tem. A capacidade de socialmente a gente interagir e somar. Então, se pegar o cupinzeiro, né, diz lá Jean-Jacques Rousseau, se você olhar o cupinzeiro há 200 anos e agora, ele só vai mudar de lugar, a organização é a mesma. Agora, se você olhar para a tua cidade, há 10 anos atrás, ela não é mais a mesma coisa, porque o ser humano, ele inventa. O ser humano faz uma coisa que na filosofia nós chamamos de transcende a sua natureza. O exemplo que Rousseau nos dá é mais ou menos assim. Imagine que você tenha na sua casa um pombo, e esse pombo não tem comida de pombo, ele só tem comida de cachorro. O que vai acontecer com esse pombo?
vai morrer. Adoece. Porque pombo não faz diferente. Pombo não inventa. Se você tiver em casa um gato e não tiver comida de gato, só o alpiste lá do passarinho, o que acontece com o gato? Morre o gato. Agora, se for o ser humano, ele come o alpiste de 5 formas diferentes. Ele come a carne do gato. Se bobear, ele come o passarinho. Ele come o gato. Tem gente que também pega a secretária, vizinho, mas isso é outra, né? Isso já é outra história. O que fez você buscar neurociência, Thalita? Realmente foi essa paixão para compreender as nossas emoções, né? A inteligência emocional, até você fala muito sobre a sabedoria emocional, né? Que estaria no plus aí da inteligência emocional, para realmente entender melhor, se entender melhor e ter uma vida cada vez mais saudável, porque a gente sabe que as emoções, elas têm esse papel muito forte, né, no nosso corpo, ou seja, nessas somatizações que a gente chama de psicossomático, e o quanto isso, principalmente pessoas sensíveis, né, eu sou uma pessoa muito sensível, então quando acontece alguma coisa parece que sente profundamente, e o quanto aquilo impacta o meu órgão, o meu fígado, o meu coração, o meu rim, o quanto eu precisava trabalhar em cima disso para me manter saudável. E se der certo, o porquê não fazer isso com mais pessoas, né? Então, sempre fui fascinado pela mente humana desde criança, porque minha mãe, ela é terapeuta, né? Inclusive fitoterapeuta também. Então, minha mãe, ela tem essa pegada muito, né, natural, mas não tinha tanto essa pegada na questão emocional. Ela tinha muito essa coisa do óleo essencial, do floral de bar, dos chás, só que essa coisa mais emocional, mais mental, ela não era tanta área dela. Então, acho que eu complementei ali e ficou bem legal. Fiz para me entender e hoje auxilio as pessoas a terem uma vida com mais qualidade de vida, né? Saúde mental, física e espiritual, porque tá tudo junto, né? Será que esse motivo, me entender, é um motivo bom pra gente fazer alguma coisa? Gente, só isso já daria uma tarde inteira de conversa. Eu acho que Você se conhece? essa pergunta, cara, não entre num lugar que tem filósofo e faça essa pergunta. Senão vai ficar 3 horas ouvindo o cara lá. Mas eu acho assim, uma das motivações mais incríveis que tem pra gente fazer qualquer coisa que seja, né? É olhar pra dentro primeiro. Por isso que na filosofia a gente chama isso de reflexão, uma flexão sobre si mesmo. E tem um cara, um filósofo brasileiro, que o chamado Jacob Petri, ou Jacob Petri, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se a gente for olhar do ponto de vista científico para o que é a mente, você nunca vai achar a mente em lugar nenhum. Nem no coração, nem no cérebro, em lugar nenhum. Ele diz, o que nos torna divinos não é o nosso corpo, é a nossa mente. Porque é a mente que faz a conexão do que é material com o que é não material. E a mente, ela está muito ligada às emoções. Se você for um dominador da mente, a mente domina o seu corpo. Se você não for um dominador da mente, o seu corpo domina. E facilmente a gente faz isso diante daquele pedaço de chocolate. Eu recebi uma pessoa na semana passada, um amigo, na verdade, e ele disse assim, eu quero emagrecer. Eu falei, você está disposto, olha o que Hipócrates fala, né? Você está disposto a deixar de lado as coisas que te fazem mal para que você possa emagrecer? Ele falou, mas mesmo doce? Eu falei, volta outro dia. Falei sério para ele. Sim. E ele ficou bravo comigo. Eu falei, cara, você não entendeu. Se você não deixar de lado as coisas que te desregulam, não adianta você vir aqui. Não adianta. Sim. Você vai ir para casa. Quer pagar o preço? E aí eu pergunto para você, você pega muita encrenca assim no dia a dia? Bastante. Muitas. As pessoas, no geral, assim, pelo que a gente percebe, né? Principalmente aqui no Brasil, que ainda, para mim, tá tudo errado, que o sistema de ensino, né, deveria ser isso já desde as escolas, uma matéria ensinando sobre a regulação mental, emocional das crianças, e com isso tornar já adultos mais, né, independentes emocionalmente. Então isso tem o Brasil, ele já por si só já tem uma cultura, né, de ser muito ansioso, deprimido, não ter essa regulação mental e emocional. Então quando o paciente vem, ele geralmente já vem, né, num estado muito crítico, né? Tem aquelas pessoas que fazem para realmente melhorar, né? Mas geralmente quando a pessoa vem, ela já deixou passar o ponto, né? Ela já desenvolveu algum transtorno, já está numa patologia, né, em alguma coisa, na ansiedade crônica ou muito deprimido. Então a gente, na neurociência é bom porque a gente aprende a fazer isso antes do carro bater, né? Aprender a regular a emoção ali antes que aquilo vire um padrão ali mental, né? E depois vai ter que modificar aquela rede neural, é muito mais difícil, né? Do que você criar um comportamento ali antes de virar a patologia. Então... Mas você me falou uma coisa ali no começo do teu discurso que me chamou muita atenção. Você
se considerou uma pessoa super sensível, né? E por isso, passando por esses perrengues, vamos chamar assim, você conseguiu superar algumas coisas e isso você ensina às outras pessoas. Isso te dá um conhecimento, um autoconhecimento e você compartilha com as outras pessoas, que eu acho sensacional isso em qualquer profissional. Só que, pelo que entendi, então, existem pessoas que estão numa hipersensibilidade, mas também tem aquelas pessoas que estão numa dessensibilidade, vamos chamar assim? Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu era uma criança já, passei por alguns traumas que me deu muitas vezes lá o que a gente chama na neurociência do sequestro da amígdala. Então, eu era realmente uma pessoa que alarmava por qualquer coisa. Então, desenvolvi muitas doenças pesadas na infância, como herpes zoster, que é muito difícil criança desenvolver, hepatite, quase morrer. Hepatite de quase morrer. Por quê? Porque tava ali já numa sensibilidade, qualquer coisa somatizava e o corpo pagava o pato. Mas tem muitas pessoas que não têm esse estresse, né? Esse trauma, né? Então, não somatiza tão forte. Então, depende de como foi a vivência da pessoa, né? Se a pessoa tem ali já uma amígdala ali cortical que é mais estabilizada, ela não vai somatizar com tanta facilidade como alguém que tem alguns traumas ali específicos, né? Então, acho que é uma questão de personalidade e de vivência mesmo, né? Tem umas pessoas que vão somatizar mais rápido e tem umas que são mais tranquilas. Aconteceu algo ali, não, tudo bem, ressignifica ali na hora. É que o que eu vejo, muitas pessoas que não têm essa sensibilidade, às vezes ficam presas dentro de si, gerando outros tipos de explosões, porque a pessoa sensível consegue externar isso, às vezes, com mais facilidade. Mas tem o contrário também, né? Aquela que é insensível, às vezes insensível até aos próprios sentimentos, e aquilo vai borbulhando. Ela joga pra sombra, daí você diz, né? Isso. Ela negligencia, nega, joga pra sombra, e depois aquilo explode de uma maneira que assim, tem os dois casos. E tem também a da sociopatia, né? Que a pessoa realmente não sente nada, né? Tá atrofiado ali, realmente, o sistema. Mas, sim, tem esses casos também da pessoa, ela não somatiza imediatamente, onde não aparece ali alguma coisa no órgão ou no corpo. Porém, se você vai conversar com essa pessoa, ela vive uma espécie de prisão mental, que isso acontece muito, né? E, inclusive, eu acho que a pior prisão que tem hoje é a prisão mental, né? A pessoa ser escrava da própria mente. Então, essas pessoas que elas não conseguem trabalhar, não conseguem soltar, elas vivem uma escravidão mental torturante, que é pior do que o que somatizou ali e o corpo acabou dando conta. Porque é um alarme, né? Somatizou, chega uma hora que você... Putz, e às vezes a pessoa vai colocando. E... Sabe que teve uma palestra que eu fiz em Santa Catarina, e me lembro como se fosse hoje. E aí eu já quero direcionar 2 perguntas, uma para cada um, assim, ó. Vou apontar os meus canos, assim, para cada lado. E eu terminei a palestra e estava falando sobre a amígdala, né? E o papel dela, como é que ela funciona, como é que ela... O que ela tem a ver com emoção e tal. E eu vi uma senhora no final da palestra num desespero, cara. Sabe quando você vê que aquela pessoa vai ficando no final, assim, da fila? E ela vai esperando e ela fala, não, pode passar na frente. Você já entendeu o que ela quer. No final fica só ela contigo, né? Ela chegou pra mim e falou assim, doutor, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, por quê? Porque eu tirei as minhas amígdalas. Mas eu quero amígdala. Então, a minha pergunta é, o que são essas amígdalas? E o que é esse tal de sequestro da amígdala? E aí eu quero já fazer um direcionamento para você que o que são esses efeitos psicossomáticos na medicina? Porque existem muitas coisas aí que a gente fala, né? Você que trabalhou em hospital, a pessoa chega lá e fala, doutor, eu tô doente. Aí você faz o exame e adivinha. Nada. Sim. Daí você fala, não apareceu nada. Parece que é louco, né? Mas aí tá o efeito psicossomático. Então, a amígdala cortical, ela faz parte do sistema límbico, né? Que regula nossas emoções. Então, é a amígdala do cérebro, né? Não a nossa amígdala da garganta. Ótimo. E o sequestro da amígdala, ele veio para nos mostrar que, muitas vezes, a informação, antes de passar lá, né, para o córtex pré-frontal, que é responsável pelos pensamentos elaborados, pelas funções executivas, quando acontece alguma coisa de, digamos, de trauma, né? Que o corpo precisa se alarmar, precisa descarregar ali adrenalina, noradrenalina pra gente lutar e fugir, a amígdala ela é acionada. Nessa ela ser acionada, ela tira realmente a tua capacidade de pensar, de raciocinar, porque naquele momento não tem o que pensar, é pra fugir, pra sobreviver. Então, ali que foi denominado e conhecido esse termo, né? Sequestro da amígdala, quando a amígdala tá sequestrando você, sequestrando a tua consciência, a tua clareza mental, tua percepção para você lutar e fugir. Em casos que precisam, ótimo, ok, mas geralmente isso vira um padrão e quando a pessoa vê, ela vive sendo sequestrada ali, fazendo rompantes, coisas que não deveria,
E isso daí vira um problema, né? Aí tem que alterar. Inclusive, se você fizer até aqueles exames eletrocefalograma, tenho dificuldade de falar o Encefalograma. pessoas que tiveram de muitos traumas, a amígdala dela, ela é diferente de uma amígdala de uma pessoa que poucas vezes foi sequestrada, né? Então, até o tamanho ali é alterado. Então, é uma pessoa que vai ter que ter para sempre ali um acompanhamento, uma regulação emocional, assim, para realmente não somatizar no corpo, ter uma boa qualidade de vida, não ter rompante e tentar ser uma pessoa normal. Tentar não, né? Dá pra ser, mas vai ter que fazer um esforço a mais do que aquele que não teve, né? Esses problemas, esses sequestros. O tio vai contar uma coisa pra você aqui. Escuta o que o tio vai falar agora. Presta atenção. Para o que você tá fazendo aí. Se liga no que eu vou falar pra você agora. Um processo de sequestro como esse, por causa de uma briga idiota, estúpida, de trânsito, de uma pessoa que você nunca viu, que você nunca mais vai ver. E aí vem os estoicos de novo e dizem assim: se uma outra pessoa tem sobre você o poder de alterar suas emoções, ela se tornou a senhora da sua vida. Ou seja, você vai ficar literalmente escravizado por isso. E aí vem um efeito fisiológico disso. Efeito fisiológico: cortisol alto, picos de cortisol, processo inflamatório. Processo inflamatório tem curva de 5 a 7 dias para você voltar ao seu normal de 7 a 10 dias, bonitão. Você entendeu agora? Escuta o que essa menina tá falando. Presta atenção. Sequestro da amígdala é sério. E a gente, como a Thalita falou agora, se for diante de um leão, cara, hoje Faz sentido, né? eu tava entrando na minha casa e a moça tava lá limpando a casa e tava molhado o chão. Na hora que eu pisei, cara, essa reação ela é importante. Deu aquela tremedeira depois. Pô, se eu não reajo, eu morro, eu caio, racho a cabeça. Agora imagina o cara fazendo isso porque a outra pessoa olhou atravessado por ele, porque ele pensa diferente, porque ele tem outra religião, porque ele pensa politicamente. Fio. Faltando a sabedoria emocional. Essa questão da somatização, ela tem muito da comunicação. O cérebro é como se fosse uma grande central administrativa. Então ele precisa ter formas de comunicar os órgãos diretamente, né? Assim como o pulmão, ele tem vias que a gente recebe inervação via nervo vago. Só que a gente não pensa para ele inflar e para ele contrair, o diafragma no caso, né? E isso é feito de forma natural. Mas se você pensar, você consegue de forma racional, de forma pensada. O que acontece com a maior parte dos órgãos é que ele tem as vias inconscientes, e eu falo assim que nós somos dois, a consciência e a inconsciência. Somos sócios desta mesma cidade. Nós temos um general e nós temos um imperador. Se o imperador impera, ele manda no general e o general fica ali bem pianino, né? Bem calminho perante as ordens do imperador, resolvendo as coisas que são pertinentes ao terreno. Se vem um ataque, manda inflamação para um lado, manda células para o outro, manda mais sangue, manda mais oxigênio, e assim como se fosse um império, um grande reino. Só que, quando a gente está sob ataque, é interessante que a gente haja de outra forma também, não só quando um vírus, uma bactéria. Se for um tigre, sebo nas canelas, ou vai chegar uma hora que se a tua família está a perigo, você vira um tigre mais furioso. Por mais que você morra ali, você mostra o respeito ali por aquele bicho, e se tiver mais pessoas ainda, maior a chance de sobrevivência do grupo. E aquilo é instintivo. Isso é um sequestro natural que é importante que o ser humano tenha, que a gente chama do reações límbicas, né? Elas são emocionais, só que ela tem uma inibição do nosso lobo frontal. E esse lobo frontal, ele é o único que consegue calar a boca desse comportamento. Só que tem momentos que você não deve calar a boca. Tem momentos que você fala, deixa fluir. É isso que no Kung Fu, quando você vai fazer todas aquelas formas de animais, você deixa liberar aquilo. Deixa liberar o animal que tem dentro de você, só que com a consciência de que você tem uma pessoa respeitosa na sua frente. Então você vai treinando, vai soltando, vai aprendendo a usar aquilo a seu favor. Só que na hora que acabou, você fecha. Aquilo aquietou, você cumprimenta a outra pessoa e o lobo frontal domina aquilo. Cara, é muito bonito de ver isso.
Só que tem gente que se perde. E esse amadurecimento vem de um pouco da nossa evolução, né? Se a gente olhar o nosso cérebro como se fosse essa mão, a gente tem o córtex, o mesencéfalo e o reptiliano, né? Que é mais fácil falar reptiliano. Reptiliano é aquilo tudo que, se você põe uma comida na frente, pessoas que estão com hipoglicemia, né? Que estão completamente fora de sintonizado, você põe alguma coisa na mão dela, ela vai inconscientemente pondo na boca. Quem que faz isso? É o cérebro reptiliano. Mas, e uma criança, um bebê precisa disso. Você põe o peito na boca da criança, ele vai instintivamente já suga. Quem que faz esse reflexo todo? Cérebro reptiliano. Adultos também fazem isso. Desculpa, esse foi um lapso emocional que escapou. Mas é controlado, consciente, é diferente. Córtex pré-frontal. Brincadeira. E daí vem a adolescência, que são as emoções, e elas começam a mostrar o sentido social. E a gente precisa disso, né? A gente precisa sintonizar com outras pessoas que gostam da mesma coisa da gente, e isso vai tornando quase que o comportamento de matilha dos adolescentes. Só que chega um momento que o caminho do grupo não é o caminho ideal. E aí que a gente transcende as emoções e começa a ter um domínio sobre as emoções, dizendo: não, eu vou até aqui, daqui para cá vocês podem ir, mas eu vou até esse momento porque eu quero este caminho. Eu quero gerar uma família e ir para esse caminho, e a coisa vai sendo dominada, né? Se a gente não domina isso, não amadurece, nós somos vítimas totalmente das nossas emoções. E é isso que a Thalita está explicando para a gente aqui. E existem vias que, de tanto a gente alimentar, elas hipertrofiam e a gente não consegue mais desligar, precisando daí de uma terapia. Sim. Raiva, por exemplo. Né? Sim. Ontem eu publiquei um dizer assim que hoje explodiu nas redes, está com 200 e poucos mil visualizações, que diz assim: a raiva, ela é como um carvão. Se você guardar ela seca, ela te suja. Se você tiver ela acesa, ela te queima. Cara, se livra dessa merda logo, velho. Joga fora isso. Você conhece aquela história do samurai que vai conversar com o... Como é que chama o cara que é do budismo lá? Né, pastor? Ele é o iluminado. E ele vai conversar, e ele chega pro cara e diz assim, todo feliz, né? Porque ele é samurai, tá todo feliz e tal. E ele chega e fala: o senhor poderia me explicar o que é o céu e o que é o inferno? E aí o cara tá lá, quietinho, o monge, tá lá quietinho, e o cara não fala nada, ele fica puto com isso. Ele fala: como você não vai falar comigo? Aí o monge olha pra ele e fala assim: eu não falo com esse tipo de gente, eu não perco meu tempo com gente como você. O cara vira no cão, velho. Quando ele puxa a espada, o monge olha pra ele e fala: isso é inferno. Putz! Aí o cara entendeu que ele fez cagada, porque ele entrou no circuito emocional. E aí ele, putz, fiz besteira, coloca e fala: desculpe, monge. Aí o monge olha pra ele e fala: isso é o céu. Cara, sensacional. Muito massa, né? Sim. Por onde começar, Thalita? Vamos imaginar que o nosso público está interessadíssimo nessa questão das emoções e suponha que você esteja comigo fazendo uma terapia. Você diz assim: Julião, vamos começar a puxar os fios aqui. Por onde começar? Então, assim, Julia, o Nietzsche tem uma frase que eu adoro muito, que é assim, ó, quando a gente está olhando muito pro abismo, o abismo também começa a olhar pra gente, né? Então, primeiramente, trocar. A gente precisa trocar toda aquela rede neural. Então, a pessoa, ela tá tão acostumada, tá tão habituada ao vício de reclamar, de olhar tudo negativamente, aquela rede neural padrão dela é tão viciada em coisas ruins que tem que, primeiramente, ensinar a pessoa, né, coisas básicas, como, por exemplo, acordar de manhã, agradecer, né, coisas clichês, gente, mas que as pessoas não fazem. Uma coisa que eu ensino muito é acordar e cumprimentar teu corpo. Muita gente não acorda, quer dizer, a maioria das pessoas, e é muito legal, você muda totalmente a tua relação com o teu corpo, que é acordar e falar: bom dia, corpo, tudo bem, corpo, como você tá, corpo? Quando você cruza teu marido, tua mulher, você não cumprimenta ele de manhã? Por que não cumprimentar a nós mesmos, nossas células, despertar elas? Então você vai ensinando coisas básicas essas pessoas, como agradecer, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Então, tudo dá graça. Aconteceu alguma coisa ruim? Agradece. Porque às vezes aquilo pode ser o tal do livramento, né? Porque se começa a fazer uma coisa ruim no dia, bateu o dedinho, vai tendo uma
sincronização de coisas negativas, você entra naquela frequência baixa, né? De xingar, de amaldiçoar. Aí a pessoa acha que fizeram uma macumba contra ela, mas não, né? Ela está numa frequência baixa mesmo. Então, primeiramente, quando a pessoa chega, eu tento explicar essas coisas básicas, que é o agradecer, o cumprimentar, o fazer as autossugestões positivas, aí trocando essa rede neural que vai demorar, né? A gente tem a crença que é 21 dias, mas isso é só apenas uma crença, vai de 90 dias até 6 meses para a gente trocar um padrão comportamental, né? Mas primeiramente ensinando, recriando. Então, nas minhas terapias eu não sou psicóloga, né? Então não tem esse acompanhamento que fica falando. O meu é mais de deitar, ensinar e recriar, né? Ensinar o cliente a fazer uma nova trilha neural ali, fortalecer tanto ela, ponto que aquela lá não vai desaparecer, tá lá, mas ela se desconsidera e começa a reconsiderar aquela nova, né? Começa a criar caminhos neurais mais fortes de gratidão, de virtudes, onde a pessoa ela começa em pouco tempo, assim, ela sai de um estado, né, de às vezes deprimida, né, ou muito ansiosa, para um estado realmente saudável, feliz, grato, onde as coisas começam a fluir. E as pessoas sempre falam, Thalita, começa a vir aqui, parece que você faz algum tipo de mágica. Não sou eu, né? A pessoa ela entra em sintonia com o universo, porque a vida, gente, ela não é esforço, a vida ela é fluxo. Então a pessoa tá se esforçando, tá fazendo coisa de errado. Entra no fluxo do universo que tudo flui. E para entrar no fluxo aqui, ó, né, tem que mudar esse mindset. Lembrei do teu exemplo da mangueira de jardim. Ah, sim. Achei fantástico. O fluxo, a ideia de fluxo. Cara, eu peguei esse exemplo e eu roubei de você, tá? Ótimo. Tô te avisando. É para eu roubei de espalhar você. mesmo. A ideia de quando a gente tá sem energia, a gente é como se fosse uma mangueirinha, muitas vezes jogando uma aguinha perto, não consegue ir longe e tal. E o nosso corpo, ele precisa, às vezes, de uma tensão temporária, obviamente, para tentar se adaptar a isso. Então é que nem uma mangueira, quando você aperta só uma parte dela, diminui a área e ela joga um jato mais longe, apesar de que é um fluxo menor do que o necessário. Sangue, cérebro, tudo a gente precisa disso. E uma pessoa que opera, daí, né, esse era o exemplo, né? Com baixa energia, baixo volume de sangue. Volume de sangue não tem exame que seja feito. Todo mundo vê densidade de sangue, mas não vê volume de sangue. Verdade. E daí a pessoa está precisando de nutriente, tá fraco tudo e tá tomando remédio de ansiolítico, tá tomando, né, antidepressivo, aquela coisa toda, mas ela está precisando daqueles nutrientes. Estas pessoas, como elas funcionam com tensão, são pessoas que acabam tendo um comportamento de jogar mais problemas da vida e criando pequenos problemas para si. Então ela vai se auto-sabotando, se auto-armadilhando. Né? E daí, quando a coisa começa a relaxar e ela começa a se sentir bem, na verdade ela se sente mal, porque ela relaxa. Viciada em adrenalina, né? E daí ela tem que criar algum problema, tem que criar alguma preocupação, e aí ela volta a funcionar. E olha, tá cheio de gente assim. Infelizmente. Infelizmente. Sim. Olha o exemplo, que coisa legal. Exemplo é um negócio que arrasta multidões. Já dizia, na Bíblia a gente já encontra isso, né? Que palavras bonitas encantam pessoas, mas exemplos arrastam multidões. E eles estavam numa mesa, numa discussão religiosa, e sentou-se aqui como se estivesse você, um pastor, e uma moça bonita como você, sentada do outro lado, também muito religiosa, e o pastor estava visivelmente incomodado. Cara, visivelmente incomodado. Aí, o cara que estava entrevistando, ele sacou o que estava acontecendo. E aí ele perguntou para a moça, ela falou, pô, mas você é tão religiosa, você, né, se cuida tanto e não sei o quê. Por que você cuida tanto da sua aparência? Cara, e o pastor acima do peso, um cara assim, visivelmente descuidado com ele mesmo, né? E a moça respondeu assim, na natureza, tudo que é perfeito, tudo que é bonito é a expressão do divino. Sim. Portanto, quando eu venho e eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer sempre o meu melhor. E ela falou uma coisa que daí eu vi o cara desabar, assim, feito queijo na faca quente. Ela falou assim, se nós estamos dentro de uma igreja e esta igreja tem por princípio representar essa divindade aqui nesse mundo, por que não eu cuidar da minha saúde trazendo a minha beleza para dentro do espaço? E aí ele olhou para o pastor já estava desesperado, porque qual foi o insight que o pastor teve? E ele falou isso. Ele falou, eu sempre olhei muito para a parte da fé, mas eu nunca tinha me tocado que se o diabo existe e ele opera, ele pode estar operando em mim sem a minha própria saúde. Exatamente. E aí ele fez... Mas eu achei lindo isso, porque ele fez um meia-culpa ali. Ele falou, eu estava com preconceito em relação a ela, porque
Se fosse só estética, eu concordo com ele, inclusive. Sim. Se fosse só estética, o privilégio da estética, aquela coisa de você ficar se alisando e não sei o quê, concordo. Isso ali é um excesso mesmo. O narcisismo, né? O Essa narcisismo é um coisa excesso, ele é uma doença, inclusive. Sim. Mas eu não cuidar da minha saúde é também uma Falta das de amor vias próprio. do diabo operar no meu corpo. E eu falei, puta, cara, que insight maravilhoso esse cara teve. Tem uma coisa assim que a gente fala dentro dessa cultura mais oriental que a gente chama o corpo de um santuário. Sim. Se um santuário merece respeito, né? Você entra num santuário, você tem cerimônia com esse santuário, você tem Roupa adequada. a roupa adequada, a assiduidade, né? De você manter tudo no lugar, tudo. O nosso corpo é o nosso santuário. A gente não precisa estar em um para viver um. Se a gente controla o nosso coração, os nossos pensamentos como um santuário, nós vamos ter comportamentos adequados, vamos ter pensamentos adequados e vamos ter resultados adequados. Concordo. Pode ser que um dia chova dentro desse santuário? Pode. Mas o que a gente faz? Começa limpando tudo. Sim. Veja lá o pessoal do Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá nas igrejas todas. Gente, em pouco tempo, aquelas igrejas já estão tinindo. Por quê? Porque a atenção das pessoas vieram para aquilo. É importante, é sagrado. Agora, quão sagrado é o seu corpo dado por Deus e o quanto que a gente cuida disso e quanto que a gente agradece isso. Com todo o defeito que ele tenha, mas daí a gente olhando aquele defeito, é ali que eu preciso cuidar mais. E aí a coisa fica perfeita. É o amor próprio, né? Coisa que hoje tá difícil, né? O amor, as pessoas não têm esse respeito, esse amor por si. Muitas vezes não foram ensinados, né? Esse amor próprio vem muitas vezes das crenças da infância. Então, uma criança que já teve ali uma infância mais conturbada, né? Onde os pais não sabiam nem eles próprios, né? Se amarem, quem dirá trazer esse amor, demonstrar esse amor para a criança. Claro que cada pai ama de um jeito, não tô dizendo que não ame, Sim, tá? sim. Mas a criança, ela sentiu, né? Muitas vezes, até mesmo pelas linguagens do amor, não sei se vocês já ouviram falar naquele livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, isso dá Lindo. muito problema. A criança tem uma linguagem, o pai tem outra, então cresce ali se sentindo, né, não amada, não acolhida, e vai se tornar um adulto disfuncional, porque tudo começa com amor próprio, né? Se eu me amo, eu vou ter bons pensamentos sobre mim, sobre as pessoas, vou ter uma boa alimentação. Então, o quanto é importante o amor próprio. Mas em situações de famílias disfuncionais, como é que a gente faz? É complicado, a pessoa tem que ir pra terapia. Quem teve ali uma família disfuncional, quem tem ali um problema, esse emaranhado quântico que você tem ali, né, com o pai, com a mãe, com os avós, tem que ir para uma... Hoje eu trabalho com a constelação familiar. A constelação familiar, ela trabalha muito em cima disso, né, de você olhar para aquele sistema, compreender que aquele sistema é um sistema que você veio, não tem como trocar, né, honrar e agradecer aquele sistema, porque é graças a ele que você teve a vida, Verdade. e a partir daquilo fazer com humildade diferente. Não é com arrogância, não, isso aqui tá tudo errado, eu vou ser diferente. Isso não funciona. Quando eu excluo, volta. É olhar, acolher, falar, não, tudo bem, do jeito que deu eu sobrevivi, né? E com humildade eu acolho a minha história, honro a minha história, mas a partir de agora eu faço diferente, faço do meu jeito, né? Isso é tirar essa egrégora familiar disfuncional e seguir a vida adiante. Jean Paul Sartre escreve um livro fantástico em que ele diz o seguinte: não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer com esse negócio. E esse pensamento, ele é um pensamento muito inteligente, porque a grande maioria das pessoas, ela vai seguir uma trajetória, e isso se aplica na saúde também, que ela vem de uma trajetória familiar. E às vezes a gente tende, inclusive, a culpar esse contexto e dizer, não, mas eu sou assim porque a genética da minha família. Sim, não, querido. 4% dos casos de doenças que a gente tem, na média, são genéticos. Isso se você ainda não descobriu a epigenética que vai trabalhar a expressão desse gene. Meu caso, né? Eu tenho lá um mapeamento genético, tenho 2 genes que me predispõem a perder cabelo, a calvície e outro a diabetes. Eu tô com meu cabelo e eu não tô obeso. Sabe por quê? Porque eu sou dono da minha vida. E lá, a Bíblia se citou agora, a Bíblia eu cito de novo. Ela diz assim, né? Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Eu não vim para me arrastar. Eu acho que a ideia que a gente tem do sofrimento como porta para o céu, ela é equivocada em certo ponto. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque a gente entraria numa discussão teológica violentíssima, mas a minha compreensão é assim. Eu acho que o sofrimento, ele existe, precisa existir, desde que a gente saiba o que fazer com ele.
Porque senão a gente torna isso uma coisa eterna, uma corrente eterna. Eu tive um caso no consultório, eu conto sempre essa história, de uma mãe que chegou pra gente com um menino de 8 anos e trauma violentíssimo, a criança não tinha vida social, uma série de problemas. E eu pergunto a ela, por que você acha que ele é assim? Ela disse, por causa da morte do irmão. Cara, você concorda comigo que potencialmente isso é um negócio forte? Aí eu pergunto a ela, quantos anos esse aqui tinha quando o outro morreu? Ah, não, ele morreu antes dele nascer. Como isso é possível? A resposta é bem simples. A mãe reproduzindo, causou o trauma. Então, muitas vezes o trauma vem não do evento causador, mas da repetição constante. E aí a terapia, cara, se vocês me permitem um palavrão, é do caralho. Cara, a terapia é um negócio sensacional, porque quando a gente pensa em terapia, geralmente vem na cabeça da gente o psicólogo. Não, gente, não é assim. Terapêutica, o processo terapêutico é um processo de cura, é um processo de desenrolar nós. E hoje, nessa área cognitiva, nós temos a neurociência, nós temos a psicologia, nós temos o coaching bem feito, ele é muito legal. Nós temos a PNL bem feita, muito legal. Nós temos a constelação familiar, nós temos a própria religião, a filosofia clínica. Filosofia clínica, religião, eu ia falar esses mesmo. E quando a pessoa tá no caminho pra cura, pode perceber que começa a aparecer, né? Aparecem as coisas certas na hora certa. Tem o que não se identifica com a constelação, mas identifica com a hipnose, e aí vai. O importante é a pessoa estar inclinada a querer melhorar, porque a maioria está presa no quê? No vitimismo, né? No coitadinho de mim. Então, o importante é a pessoa ali tá com essa energia, que, como diz Jesus, pedir e dar-se-vos-á, né? Então, buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Então, tudo que você quiser, você consegue, né? Tudo que você quiser se curar, você se cura. Nós não somos, como o Bruce Lipton disse naquele livro, A Biologia da Crença, nós não somos os... Ele tem um termo que ele usa que você usou antes da genética. Nós não somos as vítimas da genética. Nós somos os mestres da nossa própria história. Então, a gente pode modificar nossos padrões através de terapia, padrões de pensamentos. Posso falar um pouquinho do sofrimento, sem entrar muito na parte filosófica religiosa, mas boa parte dessa questão do sofrimento, existe o sofrimento que a gente precisa passar, que é o amadurecimento. Todo o amadurecimento ele vem de um sofrimento. Só que a gente pode aprender por amor ou por dor. E aí é que está este sofrimento, né? Quando a gente abstém coisas do nosso dia a dia, do nosso ego, é um sofrimento. Só que tem pessoas que entendem que o sofrimento ele é como se fosse uma matemática. Então, se eu sofro, eu vou merecer algo... Faz uma neuroassociação ali, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que nem eu, sei lá, ficar me flagelando e agora eu vou esperar ganhar um carro. Não, a causa e consequência tem que ter sentido. E o amadurecimento dessa causa e consequência, tem um aprendizado, ela tem que ter a ver com a consequência e com a causa. Então, normalmente a gente está falando de superações de obstáculos, superações de traumas, né? Estes sofrimentos vão te colocar num destino mais adequado, numa retidão mais alinhada do seu ser, do seu eu com algo maior. Chame o que quiser, Deus, energia universal, Alá. Qualquer um que seja este alinhamento, ele tem a ver com o sacrifício. Só que o sacrifício não é sofrer de graça, é um sacro ofício. Olha, cara, que insight. Se é um sacro ofício, é um trabalho na qual você dedica a Deus. Se você se dedica a Deus, você está abstendo o seu ego de fazer aquilo que você gostaria para fazer aquilo que você precisa. E no momento em que você se dedica a isso e passa a preferir esse caminho, não há sofrimento, há o sacrifício sem o sofrimento. Que lindo. Rapaz, eu gosto desse nome. Aham, muito Pensa, bonito. cara, posso fazer uma declaração pra você? Eu te amo. Eu também te amo. Muito lindo. É a Olha, evolução. muito bom estar aqui. Puta insight. É a evolução através da virtudes que você está falando, Sim. né? Em vez da dor, evoluir através da compreensão, do entendimento, né? E muito bonito. Parabéns, declarei. Eu estudo muito a ideia do conceito de amor. E a gente pega vários conceitos. Platão, Aristóteles, amor estoico, enfim. Mas eu achei uma conceituação de amor que eu achei sensacional. E foi um químico que deu essa conceituação. Ele falou o seguinte: se você pega na química e você vai colocando moléculas, vai chegar um momento que você vai ter um ponto de saturação, aquela molécula não tem mais para onde ir. Quando a gente usa este radical, a gente diz que aquilo virou alguma coisa. Então, quando eu pego um peróxido, eu estou no limite
daquela molécula. Então o per é muito interessante. E ele fala assim, para mim, o amor é doação. Doação total. E você sabe qual é a maior expressão que existe do amor? Qual é a maior molécula? Coloca perdoa na frente. Cara, eu achei isso demais Legal, da coisa. Perdão. Perdão é a expressão máxima do amor. Não quer dizer esquecer, não quer dizer ser trouxa, nada disso. Perdoar é a capacidade que eu tenho de amar sem amor. Não entendi? Vou explicar para você. O amor cristão, que é para mim uma conceituação muito interessante de amor, sem puxar para religião nenhuma, mas assim, Platão vai dizer que o amor é desejo pelo que eu não tenho. O que eu tenho eu não desejo mais. Aí Aristóteles vem e fala, não, querido, você tem que amar o que você tem. Mas ainda assim, é um amor egoísta, percebe? Sim. É o amor eu. Aí vem Jesus e fala o seguinte, ele fala, não, parceiro, não é assim não, ó. O amor é você, kairos, né? Esvaziar-se de si próprio para permitir que o outro cresça dentro de você. Ah, isso é legal, né? E aí ele diz uma coisa sensacional que é assim, ó. Se você... Eu vou dar um exemplo mais próximo do nosso tempo para ficar mais fácil de entender. Tô andando com o meu carro, pum, bati no carro da frente. E lá está meu pai e minha mãe. Eu não preciso me esforçar. Eu vou amar de graça. Meu pai e minha mãe estão lá, eu vou correr lá e perguntar, o que aconteceu? Tá tudo bem? Agora, se você estiver no carro que foi batido, você estiver no carro que foi batido, e atrás de você estiver uma pessoa que você não conhece, aí vem a expressão do amor kairos, do amor caritas, que é ame a todos que estão à sua volta e a quem você não ame, trate como se amasse. Que é a ideia do perdoar, que é a ideia da doação total. Putz, isso Lindo, né, aconteceu cara? comigo, É manter o cara. próximo como a ti mesmo, né? Aquela coisa assim do cara ter batido na gente e de sair, você tá bem? Não, mas eu bati em você, né? Aquela coisa toda. Não, eu quero saber se você tá bem, porque às vezes a gente tá nervoso, bate, e daí qualquer explosão, não, eu quero saber primeiro se tá bem. O resto a gente vê Né? depois. Pois é, né? Você tem seguro, tem material só, né? Material recupera depois. Blindagem emocional. O que é a blindagem emocional, Thalita? Isso é um exemplo clássico de Sim. blindagem, né? A blindagem emocional, ela é um termo que a gente utiliza na neurociência, né? Para quando para a gente não cair em pequenas armadilhas de emoções negativas nas quais a gente estava habituado, né? Então a gente começa a criar realmente ali um novo circuito, aonde a gente treina o cérebro a sempre pensar positivamente, né? Sobre qualquer tipo de situação, o que aconteça. E quando a gente percebe, a gente começa a olhar tudo de uma maneira mais otimista, mais positiva. Né? Pelo que eu conheço, me acrescenta aí o que você tenha sobre essa blindagem. Pelo que eu conheço. Porque essa é uma carapaça mesmo, né, cara? É uma Sim. armadura emocional, né? Pra não cair ali numa autossabotagem, né? Uma pergunta. Já teve haters e como você lidou? Nunca tive. Sério? Nunca Olha. tive. Bem-vinda. Bem-vindo ao mundo da internet. Nunca tive. Uma perseguição, assim, de hate, você Não, diz, pessoas que possam- aquelas comentário coisas de idiota. comentários. Um comentário ou outro, assim, sim, nem dou bola, né? Deixa Olha, ali. uma blindagem, isso é o exemplo da blindagem emocional. Não permito que. Pergunta importante. A gente sabe hoje que a crença, talvez, se não me engano, foi até Nietzsche que falou isso, talvez aquilo que eu creio seja mais perigoso do que aquilo que eu combato. Por quê? Porque aquilo que eu combato, eu estou ciente daquilo. Agora, o que eu creio, me deixa cego, me deixa burro, me deixa idiotizado. Então, o nosso sistema de crenças, ele é necessário, senão você não tem direção. Se eu não acredito no que eu estou falando, não faz sentido eu estar aqui. Então, tem que ter o sistema de crença, mas existe um momento em que esse sistema de crença ele se torna limitador para a gente, né? Como que a gente faz para ter essa noção, essa... Cara, como é que eu consigo conscientizar alguém de que aquilo que ele está pensando está errado? E aí, o quanto a gente consegue fazer essa reprogramação desse sistema de crença? Para perceber se a crença está positiva ou negativa, é só analisar como que a vida da pessoa está naquela circunstância. Então, tá sem dinheiro, crenças limitantes em relação ao financeiro. Tá num relacionamento amoroso ruim, ou não está e gostaria de estar, crenças no relacionamento, né? Ou até, às vezes, um desvio de caráter, um comportamento, uma personalidade ali que não faz sentido a pessoa ter, né? A pessoa, às vezes, é uma pessoa boa, mas tem aquele comportamento. Então, a crença, ela aponta, né? Você consegue perceber. Se a pessoa tá num relacionamento feliz, né? Tá tudo fluindo, não precisa mexer. Tá com uma empresa fluindo, tá com dinheiro, não precisa mexer. Você mexe onde você vê, geralmente onde a pessoa vai reclamar pra você naquele ponto que ela gostaria de melhorar. É ali que tá a crença.
né? Aquela crença, às vezes, que há muito tempo vem da infância ou vem dos pais e precisa modificar aquela estrutura, porque às vezes uma crença limitante está bloqueando e limitando a vida em vários outros aspectos, né? Não só naquela em específico que ela está citando que a vida não está fluindo. Cara, eu sofri com isso, velho. Eu sofri com isso. Meu pai foi militar do exército, meu pai foi soldado do exército, da PR. E ele passou um tempo lá e ele acabou saindo do exército numa época em que eles estavam recrutando muitas pessoas. E, porque meu avô disse, volta para casa, você tem que tocar o sítio aqui e tal, né? E meu pai passou a vida inteira me falando, exército é top, exército é top, exército é top. Olha a mudança da minha vida. Eu fui para um seminário católico para ser padre e do seminário eu fui para o exército. Uma mudança assim. Eu não sabia Só que eu fui me dar conta de por que eu tomei essa decisão muito tempo depois, conversando com meu pai. Eu falei, véi, esse desejo não é meu? Sabia que esse desejo não é meu? E eu era oficial do exército. Então eu já estava bem, estava estruturado e tudo mais. E eu Você me dei chegou até conta qual? de... primeiro tenente. E eu cheguei a um momento em que eu falei, não faz sentido esse negócio para mim. E eu fui falar com meu pai. E ele ficou isso um eu ano sei. sem falar comigo por causa disso. Nossa. Porque você vai estragar a sua vida? Porque você não sei o quê, É uma crença. E, assim, minha felicidade, de repente, o Porque meu eu prazer de quero. viver, de repente. E assim, e eu saí, mesmo quando eu saí, eu ainda saí com a cabeça de fazer, assim, o que a minha família sempre fez, né? Que é aquela coisa de estar empregado num lugar. Veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica e nem dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que para mim foi limitante. Por que foi limitante? Porque o meu eu dentro sempre foi de empreendedor. Meu eu sempre foi... Cara, eu tive 7 empresas. Eu tive 7 empresas. Algumas eu fali por crença limitante. Do tipo, eu amo tanto isso daqui que eu vou segurar, até o ponto em que aquilo era Desapega, não queria insustentável. desapegar. E ela faliu e me levou junto e passei anos pagando conta de uma coisa que eu poderia simplesmente ter largado. Mas aí eu comecei a entender que aquilo ali era uma crença limitante. E eu comecei a entender que eu precisava me livrar dessas coisas. E assim, a hora que a gente decidiu, porque eu sentei com a minha esposa, ela também, a mesma coisa, ela falou, não, nós vamos abrir o nosso negócio. E ela pediu a conta no banco onde ela estava, e a gente foi abrir o negócio. A mãe dela, olha, se você estiver me ouvindo aí, você me perdoe, tá? Ela me chamou no canto, mas me deu uma mijada, cara. Ela falou, a menina tava estável, a menina tava bem. Ela doente, cara, ela tava estressada, ela tava ruim onde ela tava. E onde a gente ia trabalhar era o sonho da nossa vida, é onde fazia sentido estar ali. Mas aí a turma em volta, cara, pancada. E aí é que entra essa parte que você estava falando antes, né? Que a gente tem que ir até um determinado ponto no alinhamento que a nossa família, que a sociedade, que todo mundo coloca, mas dali para frente a gente tem que tomar uma decisão. Sabe o que é o mais difícil? É que boa parte de todo mundo que está assistindo ali passa por boa sensação dessa. E tem aquela coisa assim, é o leap of faith, né? O passo de fé. Para onde que você vai? Mas qual que é o meu chamado? Aonde que estão as minhas habilidades? Boa parte das pessoas, por crenças limitantes, e assim, veja, emprego é importante, você não estaria onde construindo a base para você conseguir dar esse passo se você não tivesse tido os recursos. O problema é como que gasta recurso, boa parte erra aí, né? Qual é o pé de meia que eu vou fazer para conseguir dar esse passo de liberdade? E tem espaço para todo mundo. Todo mundo poderia empreender. Ah, mas quem que vai ser os que vão servir neste momento, né? Todo mundo pode, um momento vai servir, outra fase vai crescer e empreender. Tem espaço para todo mundo. Se todo mundo empreendesse agora, ia dar algum problema? Claro, mas ninguém tem a maturidade ao mesmo tempo de empreender. Isso aí é o tempo que vai dizendo. Essa questão aí de falir, você descobriu um jeito de não falir mais. É igual a lâmpada. O Thomas Edison não errou 999 vezes que falam, né? Ele descobriu 999 maneiras que não funcionam. Sensacional. Né? Então, isso te coloca num patamar de conhecimento também que é importante, aonde não pisar. E boa parte das pessoas, por medo de errar, se limitam e não avançam. Daí ficam na mesmice. Né? Aí vão chegar lá no finalzinho da vida, vão olhar para trás e vão descobrir Nem que se não lembram, foram, né?
Os atores principais da própria vida, foram coadjuvantes da própria vida. Porque a mente tende a esquecer, né? Então, Isso que se eu ia você não vai perguntar. fazendo coisas significativas, é como se você olhasse e falasse, o que eu fiz na minha vida? Isso acontece bastante. Eu ia perguntar justamente isso. Como é que chega essas pessoas e como é que você consegue... A gente sempre tenta trazer o cliente para o agora, né? Começar a olhar para trás, não fiz, traz o cliente para o hoje. Então, hoje, o que eu vou fazer do aqui em diante, né? Então, trazer o cliente para essa realidade do agora, né? Fazer ele tomar consciência do ego versus a consciência, né? Do consciente e do consciente, para ele conseguir, tomando consciência, ele consegue ir ascendendo naquela escala das vibrações, das emoções. Não sei se vocês já viram aquele livro Poder versus Forças, do Dr. David Henke. Aquele livro é sensacional, né? Aconselho as pessoas a lerem, a perceberem, porque lá ele mostra, né? Quando a pessoa tá vibrando no nível de culpa, de vergonha, né? 20, 30 Hz, essa pessoa não cria nada de novo, ela tá no vitimismo, ela tá naquela consciência contraída. Então tem que pegar essas pessoas e fazer elas tomarem consciência e ir ascendendo nessa tabela de vibração. Pelo menos ela entrar ali numa coragem, 200 Hz, numa disposição que é vibrar na boa vontade, nas virtudes, para ela começar a ter energia e ânimo, energia vital, para começar a co-criar diferente, né? Senão ela só fica lá naquele vitimismo olhando para trás. O que passou, passou. Importante fazer as pazes com o passado, com o presente e com o futuro. E esse livro é muito interessante, que ele mostra que uma pessoa que está vibrando ali em amor incondicional, a 500 Hz, ela está contrabalanceando a negatividade de cerca de 750 mil pessoas ao seu redor. Então, quando você ensina para uma pessoa dessa, olha, você não fez muita coisa, mas se você vibrar em amor incondicional, você vai estar ajudando muita gente a partir de agora. Essa pessoa fala, meu Deus, então eu tenho uma chance de fazer uma coisa por alguém? Então, essa pessoa sozinha, ela entra num outro nível de consciência, porque ela pensa, então, já que eu não fiz nada lá atrás, eu faço agora com a minha vibração. Então, isso é sensacional, né? Saber que a pessoa pode ajudar somente com a própria vibração. E a gente acha que a vibração é uma coisa de ET, é uma coisa absurda. Essa semana saiu um estudo que eu achei fenomenal. Há muito tempo eu já falo sobre a água solarizada e o poder que ela tem de se reorganizar, de se rearranjar em forma de água hexagonal, que é muito mais atraente para o nosso organismo. Os cientistas franceses fizeram uma experiência para mostrar a energia da água. Então eles separaram o hidrogênio do oxigênio, colocaram os dois em forma líquida, colocaram dois ímãs de altíssima potência, um na frente do outro, assim, com espaço aqui, e largaram o hidrogênio, que não tem carga, ele tem só um elétron, tadinho, ele é simplesinho. Ele passa direto, como se não tivesse ímã nenhum. A hora que o cara larga o oxigênio que tem uma carga maior, que ele tem a capacidade de absorção de energia, cara, a hora que ele joga o oxigênio aqui entre os dois polos, ele forma um eixo assim, ó, entre os dois polos. Que legal. Isso, é sensacional. Sensacional. Energia, bicho, energia. E o planeta todo é assim. Quando a gente pega um cristal e fala para a pessoa, olha, existe aqui uma energia super poderosa e tal, a pessoa já olha para você e fala, bruxaria? Não, tio. Vou falar uma coisa para você que um filósofo me falou um dia. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que supõe a sua vã filosofia. Se você não conhece, tiozão, simplesmente não duvide. Mas eu acho que esse posicionamento é o posicionamento de uma pessoa inteligente, né? Não conheço, não me meta a falar sobre aquilo. Não, eu vou falar sobre ufologia. Não sei nada sobre isso. Não, ufologia é coisa de idiota. Idiota é quem fala, né? Quando João fala de José, sabe-se mais de João do que de José, né? E as pessoas geralmente fazem isso, quando elas não sabem, elas tendem a excluir, a negar, né? As sombras são isso, né? É o tabu, é o que eu não conheço, é o preconceito, né? É difícil quem tenha a mente aberta para escutar, ou pelo menos a humildade de não optar, né? Mais uma virtude que falta aí de rodo aí na humanidade. Esse né? que é a caverna de Platão, né? A teoria da caverna. Eu vejo assim que dentro do que a gente conhece como Brasil, as pessoas que estão assistindo, aliás, o que vocês estão esperando para entrar em contato com a Thalita aqui? Porque, gente, olha quanta coisa é oferecida de solução. E o maior problema é que os nossos nós são feitos por nós mesmos. Nós mesmos. Né? E eu vejo assim, como nós, como seres humanos, temos limitações. A gente tem as limitações sociais, tem as limitações da cultura familiar, que eu acho que isso pega mais a questão da constelação, né? A constelação familiar. Tem a cultura social, tem a cultura, às vezes, que a gente acaba absorvendo, que não é só a social, mas aquela que eu sintonizo.
É que nem a gente pegar lá, por exemplo, no Instagram, entra, gostei de um assunto, eu entro no assunto, eu me familiarizo com aquilo, me sintonizo com aquilo, e quando eu penso que todo mundo sintoniza com aquilo. E eu vejo que isso também pode trazer doenças. Teve um padre, né, que teve, não era... infelizmente era um desviado, não dá para chamar de padre porque era um desviado, e ele teve um problema com pedofilias. E neste momento, quando prenderam ele, perguntaram para ele, mas por que ele estava se envolvendo com aquela criminalidade? Ah, todo mundo lida, né? Todo mundo mexe com isso. E aí faz aquela coisa assim, qual o universo que ele sintonizava, né? Qual é o universo que esse cara sintonizou a ponto de ele viver no meio daquilo, olhar para o lado e só ver pessoas falando daquilo? E isso ele escolheu. Só que no momento em que ele, por mais que ele tentasse sair, aonde ele olha para fora tá todo mundo, e aquilo dá um certo aval moral que é completamente desviado, não é justificável dele. Para ele mesmo, ele justificava para ele mesmo que todo mundo fazia isso. Você pega pacientes assim, pega pessoas assim a ponto de ter que destravar coisas assim, que fala, meu, isso aqui tá totalmente errado. Com certeza, o tempo todo. Você sabe o que a gente chama de ética? A ética está baseada em 3 perguntas. Senhor Júlio, você vai resumir a ética em 3 perguntas? Sim. Quero, devo, posso? Tem coisa que eu quero, mas eu não devo. Tem coisa que eu devo, mas eu não posso. Tem coisa que eu posso, mas eu não quero. Aí onde está o dilema da ética? É você fazer coisas que eu quero, devo e posso. Só que aí vem a máxima de Paulo lá, né? Que ele diz, eu posso tudo que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E é exatamente essa capacidade mental, social e talvez de inteligência emocional de você conseguir entender que tem coisas que eu posso fazer. Mas, cara... eu não devo fazer, tá errado. Olha o princípio que tá aqui, ó. Tem coisas que eu posso, mas eu também não quero fazer. E não é só porque todo mundo tá fazendo. Milor Fernandes fala uma frase incrível, ele diz assim, não é porque 1 milhão de idiotas fazem uma coisa errada que deixou de ser errado o que você tá fazendo. É a tendência da massa, né? Sim, a massa o pertencimento, né, vai entrando na frequência, né? Aliás, a neurociência tem uma explicação interessante sobre a ocitocina que eu acho fantástico. A ocitocina, ela é a droga do amor, né? A mãe tem aquele primeiro impacto de olhar para o filho pela primeira vez, ela tem uma gigantesca descarga de ocitocina, o que é muito legal, porque nos faz, nos aproxima de outras pessoas. Só que a ocitocina, ela só funciona por quem eu tenho algum tipo de pertencimento. Para quem eu não tenho pertencimento, eu gero prazer na desgraça do outro. Então, quando eu vejo um ladrão se lascar, a ocitocina diz, é isso aí. E não é assim, cara. O ser humano, a gente deveria fazer muito diferente, né? Você conta uma história do teu início na medicina que eu acho fantástica. Se você quiser contar de novo a história do cara que se acidentou na moto lá, né? Que, cara, aquilo ali mexeu comigo. Conte a história, assim, de uma forma resumida para o pessoal entender. Teve um plantão daqueles, depois de horas e horas de cansaço, sono doendo, assim, eu consegui, às 5 horas da manhã, ir para o Star Médico. De repente, vem o R2, eu era R1, levanta aí que vai ter outra cirurgia, que era um homem e uma criança, um bebê, acidentados, e aquela coisa me veio com uma raiva, assim, de tipo, mas por que esse cara não foi de uma vez já, né? Agora me acordar aqui, porque tava tão agoniado. E daí, quando eu descobri ainda que era pai e filho, e ele tava trêbado, não era nem bêbado, era trêbado, e pegou a criança para mostrar o que era a vida, born to be wild, né? De moto, motoqueiro e tal. Às 3 da manhã, se estrupiou a criança, ficou bem, né? No fim das histórias. Mas aquilo ficava assim, mas vontade de pegar uma injeção letal e fazer assim, errei. E foi isso que me mudou o meu conceito. Eu falei, meu Deus, o que eu tô pensando? Aí que eu entrei numa chave assim, o que está acontecendo comigo? O que esse ambiente está fazendo comigo? E eu resolvi me afastar de tudo, inclusive da medicina. Eu me afastei de tudo depois desse evento aí. Eu fiquei meio maluco. Era um burnout, né? No fim das contas. Mas é inteligente perceber que você estava errado. A grande maioria das pessoas, quando elas estão dominadas pelo processo da ocitocina, elas estão defendendo o seu. Então, estou me defendendo a minha família. Tem muita gente que diz assim, né? Eu
tive que transgredir a minha ética no meu trabalho, mas é porque esse dinheiro vai trazer comida para minha família. Não, tá errado, filho. Tá errado. Não importa se você está alimentando sua família, tá errado. É dinheiro sujo de sangue. E ter essa capacidade é algo que a neurociência, aí você está falando de ocitocina, está falando do quê? Neurociência, compreensão. Estou sob efeito. É difícil fazer isso. É difícil. Aí a terapia, toda a parte de educação emocional, né? Propósito. Qual a função do propósito e objetivo na vida? Eu acho que a gente tem que se conhecer, né? Ter o autoconhecimento, igual aquela máxima lá do Tales de Mileto, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, quando a gente se conhece, a gente pode ir mudando, inclusive, eu acredito, de propósito durante a vida, né? Não precisa ser uma coisa fixa e rígida. Então, naquele momento aquilo fez sentido, faz aquilo com amor, faz aquilo com carinho. Depois mudou para outra vertente, muda o propósito e aí a gente segue. Mas o mais importante é o autoconhecimento, né? Saber, se conhecer, saber quais são as tendências, o que você quer, para não cair lá naquele erro de estar, às vezes, seguindo o propósito do pai, né? Às vezes, por amor e lealdade, para agradar o pai, a mãe, ou aquela egrégora familiar. Então, acho que o autoconhecimento, ele vem bem atrelado aí ao propósito, né? Quanto mais eu me conheço, mais fácil fica de seguir aí. E, inclusive, na constelação familiar, o Bert Hellinger fala que o propósito da vida é viver. Né? Que essa coisa de não, eu nasci só para isso está muito fixo, né? Então, o propósito é viver. O que é viver? Né? Não tem a música do Titãs? É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer? É preciso saber viver? Viver é uma arte, gente. Então, assim, né? Tem que aprender a se conhecer, a ter humildade, conhecer as pessoas, se amar, amar aos outros. E com isso o propósito vai fluindo naturalmente. Sensacional. Dá pra gente se passar pelo menos, não sei quanto tempo você tem ainda aí com a gente, mas acho que umas 3 ou 4 horas. Fácil. O tempo passa rápido. Gente, eu falo pra vocês que o Fitocast nasceu porque a gente tem uma empresa de fitoterapia. Depois vamos falar só sobre fitoterapia? Não, o Fitocast fala sobre várias questões, porque o fito está em tudo, né? A organização, essa beleza, esse fluir divino está em tudo. E a gente traz isso aqui pro Fitocast. E assim, vou confessar uma coisa para vocês. Nós não somos bobinhos nem nada, né? A gente não traz qualquer pessoa aqui. A gente só traz gente que contribui, gente que mexe. Só que, obviamente, o que a gente está fazendo aqui é assim, ó, é um arranhar da superfície. Tem muita coisa para aprender. Você imagina quanto tempo faz que você está estudando isso, quantas vertentes, quantos livros. Então, você não tem que passar 20 anos estudando. Às vezes, você senta com a Thalita e a gente... Quando a gente forma terapeuta, né? Que o terapeuta vai ficar formado. A gente forma seria o quadradinho ali, né? Mas quando a gente sente esse chamado, eu acho que a terapia é uma espécie de sacerdócio também, com a medicina. A gente tem muito a contribuir. E eu quero que eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, vou deixar fixo o endereço lá da Thalita, das tuas redes sociais. E eu quero te fazer uma pergunta que é: você atende online, atende a turma? Como é que tá a tua vida profissional hoje? Como é que funciona? Atendo tanto online, né? O Brasil todo, inclusive fora do Brasil, os brasileiros aí que moram fora do Brasil. E atendo também presencial aqui na Avenida Manuel Ribas, do lado do Cascatinha, daquele restaurante ali, o Cascatinha. Tem um consultório ali, uma sala que eu atendo presencialmente, mas também dá pra fazer online. Curitiba. Isso. Curitiba, isso. Já aproveita e vai comer uma polenta lá no Cascatinha. Quais são os outros? Madaloso? Tem o Madaloso ali, tem, o Castelo Treviso. Castelo Treviso. Tem Ali, vários ali. a polentinha de Santa Felicidade, ó. Não tô resumindo Santa Felicidade, é a polenta de lá, mas eu, Júlio César, tenho uma queda pela tal da polenta. Chego lá, cara, me debruço. Aquela polenta, aquelazinha, daí eles servem pra gente uma salada lá, que é uma salada mais amarguinha, como chama aqui? Escarola. Escarola, que o cara bota um vinagre de vinho por cima. É uma Poxa, aquilo é delícia. sensacional. Show de bola. Meu querido, novamente, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço sempre estar aqui, mas assim, ó, a gente tem que agradecer a esses convidados que são trazidos aqui. Eu acho que engrandece muito a discussão, né? A gente for ver todo o Fitocast das pessoas que a gente vai trazendo, as coisas que engrandecem tanto a parte interna, né? Eu falo assim, muitas vezes a gente está preenchendo coisas no intelecto, mas tem pessoas e tem assuntos que preenchem o coração, parece que é alma e espírito junto. E eu gostei muito de ter conversado aqui, espero que gostem. Já bota o like lá no videozinho, já se inscreve, já faça seus comentários, faça suas críticas construtivas. E eu acho que, puxa, eu
tô apaixonado. É uma coisa que o Júlio sempre fala aqui. Eu faria isso aqui todo dia. E se for crítica destrutiva, fique tranquilo que nós temos inteligência emocional para lidar. Pode mandar bala. Sensacional, adorei participar aqui do FitoCast. Muito obrigada, meninos, vocês são fantásticos, sensacionais. Me sigam nas minhas redes sociais, eu tenho um Instagram chamado Alta Frequência Quântica. Coloca alta_frequência_quântica. Espero vocês lá. Vou deixar o perfil dela aqui na descrição desse vídeo. E é claro, se você chegou até aqui, eu sempre falo isso, né? Você chegou até aqui, olha, eu estou trabalhando de graça, o Endrigo está de graça, a Thalita está de graça, nós estamos aqui pelo amor à causa. Então você tem quase que um dever moral de dar um like nesse vídeo, né? Pela madrugada. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos sempre agir em alta frequência quântica. E eu quero que você, se você achou interessante, é claro, que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque a gente vai estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.